Pai de Deus, hoje eu quero trazer a vocês um assunto interessante. Estados Unidos é uma Europa 2.0 ou os Estados Unidos é o que a Europa nunca conseguiu ser em toda a sua história, em milhares de anos. Meu Deus, como assim? Veja bem, todos nós sabemos que os Estados Unidos da América, né, da América do Norte, ela é filhinha da Europa, né, principalmente da Inglaterra. Por isso, só da Inglaterra? Não, teve muita influência, né, metade dos Estados Unidos era espanhola, outra parte francesa e as 13 colônias inglesas, né? Depois, hoje, os Estados Unidos são 50 estados, né? 51 se você contar Porto Rico, mas deixa pra lá, né? Então, se você for ver, vamos voltar um pouco na história e ver. A Europa, ela podia ter dominado o mundo há muito mais tempo, mas o problema dela é que ela nunca foi unida. São mais de 50 países duelando meio metro de terra, né? Entre aspas, né? Que quem sabe, quem já foi lá sabe que a Europa não é tão pequena assim, né? França é do tamanho de Minas Gerais, Alemanha é do tamanho de Mato Grosso do Sul, né? A, a Inglaterra a ilha do Reino Unido é do tamanho do estado de São Paulo, então não é tão pequeno assim, né? Dá para dar um rolê bem grande nesses países, né? Fala a verdade, dá para pagar pedágio aí. Então, o que acontece? Ela se engalfinhou por milhares de anos, desde quando lá tinham só tribos, né? Tribo germânica, tribo eslava, tribo saxã, celtas, né? Depois tiver lusitanos, né? Aí depois tivemos as civilizações, né? Grego, romanos e entre outros povos, né? Que fora as invasões árabes, né? Constantes, né? E os europeus invadindo o Oriente Médio, como de praxe, né? Ao longo dos anos, que é muita história aí. Vamos falar da história da Europa, dá muito vídeo aí. Então, o que eu quero dizer? Por que os Estados Unidos é uma Europa 2.0? Que a Europa, sendo 1.0, ela nunca foi unida. E não se engane, a União Europeia não faz a Europa mais unida. Ela não consegue nem ter um poderio militar unido. E na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a maior prova da desunião europeia, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que na verdade poderiam ser a Segunda e a Terceira Guerra Mundial, porque a primeira lá foi a Guerra dos 30 Anos, né? Que era o Império Sacro Germânico Romano contra franceses, meio contra a rapa. E acabou perdendo. A Alemanha sempre perde uma guerrinha dessa contra todo mundo, né? Não sei porque eles se meteram 3 vezes nisso, né? E tá aí a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra no primeiro Reich deles, que é o Império Sacro Romano Germânico, que durou 1000 anos. Depois o segundo Reich, que é a unificação alemã em 1871 através de von Bismarck, né? Que fez a Alemanha aí, acabou, né, acontecendo, né? Não é só culpa dela, logicamente, mas o entorno, né? Enquanto o Império Britânico acabou tendo a Primeira Guerra Mundial e depois tivemos a Segunda, aquele, né, que a gente sabe, né? Então, o que acontece? Essa treta armada toda, os Estados Unidos chegou e falou: opa, vamos parar por aí, eu financio a reconstrução
da Europa, mas vocês não brigam mais. Agora vocês vão ficar em paz, né? Senão papai vai bater em vocês. E foi o que aconteceu. Não teve mais guerra entre eles, né? Teve os Balcãs, né? O fim da Iugoslávia, agora está tendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas Ucrânia e Rússia é mais guerra civil, de russo contra russo, do que a União Europeia pode pintar lá, né? Então deixa os russos se entenderem, né? Ficar gastando dinheiro lá financiando, né? Mas fazer o quê, né? Tem gente que gosta de enxugar gelo. Então, se você for ver bem, se imagine, só o Império Britânico já fez um estrago, já foi o maior império do mundo, com 35 milhões de metros quadrados, né? Pegando Canadá, Austrália, dominando a Índia, que naquele tempo era Bangladesh e Paquistão, que hoje são, né? O território que hoje é o Paquistão e o Bangladesh, né? Nepal, Butão, o continente subasiático lá, continente indiano assim, né? A Índia lá. Só que eles pegaram o mapa da Ásia, ver a Índia, ver os países próximos, entendeu? E influenciou muito o Império Britânico. Só que aí tinha o Império Francês rivalizando pelo mundo com o Império Britânico nas corridas marítimas e domínio global, né? Isso a gente não está falando do Império Português antes, o Império Espanhol que dominou as Américas, né? De norte a sul, e o nosso querido Portugal, né? Hoje é famoso, né? Assim, por gostar muito de brasileiro, né? Dominou aqui as nossas terras verdes, amarelas do pau-brasil. E o que aconteceu? A Europa nunca foi unida. Eles se engalfinharam a vida inteira. Aí, quando surgiu os Estados Unidos da América independente da Inglaterra, o que ele se torna? Um país unido, né? Unido porque eles avançam em direção ao Pacífico, né? Um reverendo uma vez teve uma revelação que eles precisavam chegar até o Pacífico, nem que custasse muito, o que foi caro para quem estava na frente também, né? Que foram os indígenas, mais da metade do México, né? Sumiu do mapa, ficou tudo para os Estados Unidos. Até hoje que usar Califórnia, Novo México, Texas, né? Colorado, Nevada e por aí vai, que era território dos outros, né? E os territórios indígenas que sumiu os índios juntos, né? Que eu não vou aqui falar como que sumiu os índios, né? Sumiu assim, foi para o espaço, né? Na bala, né? E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos ficou um país grande e forte. E aí eles tiveram a grande guerra civil americana, a secessão, que eles enaltecem como uma grande guerra, como se fosse a maior guerra civil do mundo, é porque eles não viram a Revolução Russa, quando a União Soviética venceu o Império Russo, né? Aquilo que foi guerra civil, aquilo para mim que foi guerra civil, né? Coisa de 3, 4 milhões de mortos, o que contaram, né? Já a guerra civil americana, dizem, né, 600 e poucos mil soldados, também a gente nunca sabe, porque eles nunca falam direito o número, né? Também não foi pouca gente. Mas se você for ver aí, foi menos que o Covid aqui no Brasil, aqui, né? Mas então, o que aconteceu com isso? Os Estados Unidos, depois dessa guerra civil, terminada em 1864, com a vitória do Norte, né, sobre os Estados Confederados da América, né, que era o Sul lá, e escravocrata e tal, né? Aqui o Norte fala que é muito bonzinho, né? Só que punha a população negra de soldados falando assim: se vocês querem serem livres, vocês vão na linha de frente, né? Quem sobreviver está livre. Bondade pura, mas tudo bem. Então, nenhum lado lá era santo, mas o Norte ganhou, né? Com seu Abraham Lincoln, né? Que vivia mais na cadeira do que outra coisa, e que, por incrível que pareça, até morreu na cadeira assistindo ópera, né? Quando eu vou ver uma ópera, eu fico esperto por causa do Abraham Lincoln, né? Deus me livre, né? Então, aí o que acontece? Veja bem,
Estados Unidos se torna uma grande potência. Aí lá no final do século XIX já se torna o país mais rico do mundo, né? Não vou aqui explicar como, né? É petróleo, é recursos minerais, serviços, bens e serviços, líder na segunda revolução industrial. E aí ele é do Pacífico ao Atlântico, mais ou menos o tamanho da Europa, né? Um pouco menor que a Europa. A Europa tem 10 milhões de metros quadrados, mas se você tirar a Rússia, que todo mundo fala que eu conheci toda a Europa, mas você conhece a Rússia? Não, mas a Rússia fica dentro da Europa. As pessoas pensam que a Rússia não está dentro. É porque culturalmente a Rússia é um negócio à parte, né? É um negócio à parte assim, que eles não dão muito também. Então, vamos falar Europa Ocidental. Europa Ocidental, né? E juntando da Alemanha e Áustria até Portugal, para cá, e países escandinavos, dá mais ou menos o tamanho dos Estados Unidos aí, né? Em proporção. Eles nunca foram unidos, entendeu? Só a União Europeia tem 27 países, 28 se entrar mais algum aí. Os Estados Unidos é um só. Por que eu quero trazer esse tema aqui? É que aí os Estados Unidos ele realmente conseguiu ser o maior império global que já existiu, superando o Império Britânico, que fez muito em ser aquela ilhinha e conquistar metade da África, né? Que eu até esqueci de... É que é muito triste, né? O que fizeram com a África, a África estava muito melhor sem as colonizações europeias, né? Que fizeram um desfavor a ela. E ainda se fizesse o favor de evoluir ela um pouco, mas não deu. Ela está evoluindo a duras penas economicamente, porque eles já tinham a sua cultura e foi destruída, né? Assim como fizeram com as Américas também, né? E também os nossos índios, os Incas, os Maias, os Aztecas, tudo para o espaço, né? Querido do Império Espanhol, né? Mas não tinha ninguém bonzinho lá naquela época e vencia o mais forte, né? Fazer o quê? É que não muda muito hoje em dia, né? Que os Estados Unidos, né? A gente sabe aí como é que tá, né? E assuntos aí polêmicos. Mas o que eu quero dizer que, para resumir, os Estados Unidos hoje, né? Desde 1900, vamos dizer assim, até hoje, ele conseguiu o que a Europa jamais conseguiu: ser um Estados Unidos. Se fosse a Europa unida, de verdade, ela já tinha dominado o mundo lá no século XV. No século XV ela já tinha dominado o mundo. Porque quando tinha todo mundo medo de peitar o Natal de China, que sempre foi populosa, um exército grande e forte, só quando os ingleses tiveram bala que eles foram lá enfrentar na Guerra do Ópio a China. E aí deu trabalho e abriu os mercados, passaram Hong Kong na mão e puseram outras coisas lá na China. Mas o Império Britânico foi longe por ser uma ilhinha. Mas os Estados Unidos é bem grande, é um continente, né? É um mini continente. E aí fez um estrago global no mundo, influenciando todas as Américas, influenciando a Europa, menos a parte que era soviética, né? E agora eles ampliaram mais, até beirando a Ucrânia, por isso que deu a briga, entendeu? Mas já caiu sob a influência americana. Tudo que os países da OTAN é influência americana pura, né? A Austrália virou um país que está no lado oriental do mundo e é totalmente ocidental. Por causa do quê? Por causa da Europa e Estados Unidos, né? São cultura ocidental, né? Nós aqui somos cultura da América Latina e o Brasil é uma cultura à parte da América Latina, mas aí é um outro assunto, né? Porque a gente fala português, eles falam espanhol, só é daí já muda a cultura. Então, e tem as culturas internas também. Então, para resumir, os Estados Unidos é a nova Europa. É a Europa 2.0, que foi além do que a Europa um dia sonhou. A Europa um dia sonhou ser os Estados Unidos, mas não conseguiu, porque nunca foi unida. E talvez nunca vá ser. Mas os Estados Unidos realmente ela é unida. Mesmo que seja aqui
tenha sido na força, mas ela é um país só. E aí ela conseguiu ser forte e ser a primeira economia mundial, né? E ainda continua sendo. Um dia pode ser, mas esse um dia pode ser futuro, que a China ultrapasse ela, a tendência industrial que seja, mas não temos previsões de quando vai acontecer isso. Mas de poderio militar, os Estados Unidos é terrível, realmente. E ele pode tacar bomba na cabeça de qualquer um a qualquer momento, né? Então é isso. Quero que vocês reflitam sobre isso, que os Estados Unidos é o que a Europa jamais conseguiu ser. Muito interessante, né? Estou falando isso de poder global em todo o planeta. Coisa que ele pegou que o Império Britânico, que era o maior império do mundo, aí os Estados Unidos foi além, né? Influência cultural, ameaça militar, influência política e, e tudo, né? No geral. Mas não dobrou o mundo inteiro. Temos aí países que pensam por si só, tá aí o BRICS, né? Lutando para sair debaixo dessa influência. Se é bom ou se é ruim, isso aí é critério de cada um. Mas são fatos. Então, um abraço a todos, até mais.